someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser stands. Quadros no chão, quadros em cima, quadros em baixo, quer dizer, é um vizinho mais ou menos barulhento. O caso do radioamador é com esta necessidade de experimentar frequências, experimentar a montar novas antenas, irradiar energia, acaba por ser muitas vezes considerado um mau vizinho, porque pode vir a ocasionar interferências que ele não estava nada interessado noutros serviços. Mas vejamos este caso presente. Na atualidade, e era um problema que não existia antigamente, há muita gente, muitos milhares de pessoas em Portugal, que, por verem com certa dificuldade os canais de TV em determinados pontos do país, foram comprar amplificadores de antena. Esses amplificadores de antena, infelizmente, não foram e não têm sido, ao que saibamos, suficientemente vistoriados. E são amplificadores que abarcam toda a gama de TV até o UHF. Agora, repare o que é que vai acontecer. Eles querem simplesmente ver a televisão que está aqui e que está aqui. Mas o amplificador vai amplificar todas as estações que estão aqui no meio, que não tinham nada que penetrar neste receptor, nos receptores de televisão. Claro está que quando uma pessoa está a ver televisão e de repente tem interferências no radioamador, pensa que a culpa é do radioamador. Mas o radioamador não tem culpa nenhuma porque lhe foi consignado estar nesta gama aqui metida. Assim como os serviços de bombeiros, os serviços de telecomunicações da GNR, polícia, etc. É tudo uma questão da proximidade das antenas. E naturalmente que não vamos parar estações oficiais ou não oficiais, mas que estão autorizadas a funcionar numas determinadas frequências, porque uma pessoa ou duas ou três pessoas se lembraram de comprar amplificadores que não só servem para amplificar a televisão, mas que conseguem receber também estações indevidas. Na realidade é incompreensível que obrigar um radioamador a suspender a sua transmissão porque está a interferir, em vez de combinar amigavelmente com a estação de rádio e saber qual é a hipótese que existe de fazer com que este amplificador da antena não receba o radioamador, porque não tem nada que receber o radioamador. Eu lembro-me de que há muitos anos estava em casa a fazer umas comunicações e apareceu-me uma pessoa a bater à porta, um indivíduo que eu não conhecia, furibundo, extremamente excitado, a perguntar-me se eu tinha uma estação de rádio. Assim, tenho, sim, senhor, estação de rádio. Mas o senhor está-me a interferir no telefone. Eu levo a vida a levantar-me para atender o telefone e cada levanto o auscultador só ouço a falar em coisas que não me interessam para nada. E o senhor acha que isto está bem? Eu disse-lhe, eu acho que não está bem, eu acho que está péssimo. Então, mas o senhor tem que acabar com isso, perdão. Há uma grande confusão nesse aspecto. É que eu não tenho nada que entrar no seu telefone, nem o senhor tem nada que ouvir as minhas comunicações. E a título jocoso, para acalmar até o nervosismo da pessoa, eu disse-lhe, se o senhor está a ouvir rádio através do seu telefone, provavelmente terá que pagar uma taxa extra à televisão, à rádio, à emissora nacional, nessa altura, porque não pode ouvir rádio. Não faltava mais nada. O homem tudo furibundo disse, olha, eu até lhe indico as entidades a quem o senhor deve dirigir-se, porque na verdade o seu telefone não é para ouvir rádio. E se está a ouvir, está mal. O homem não ficou muito convencido, mas lá foi, e passados uns dias apareceu-me completamente diferente, a pedir-me desculpa da maneira como tinha falado e tal, porque na realidade depois tinha sido informar e tinha chegado à conclusão de que a culpa não era minha, e que já tinham colocado uns filtros no telefone e estava tudo correto. Esplêndido. Toda a gente deve fazer assim, porque cada um paga as suas taxas para fazer um determinado trabalho. O radioamador funciona numa prospecção científica que deseja manter, para a qual paga taxas que não são nada baratas, envolve muito tempo e muita despesa que tem que ser muito tomada em consideração e que naturalmente interessa, que quer viver a paz com os seus vizinhos e colaborar para que essas interferências sejam cortadas. Este problema de utilizar uma frequência
muito afastada da que nós pretendemos na saída, deu origem a uma série grande de dificuldades, porque o emissor teria que gerar uma distorção considerável em, por exemplo, 3,5, para podermos aproveitar a segunda harmónica nos 7, a terceira harmónica, a quarta harmónica, a quinta harmónica, etc. Isto deu origem a que os equipamentos do rádio amador tivessem de ser, e todos os equipamentos, aliás, tivessem que ser muito bem cuidados na eliminação destas harmónicas, para evitar que, quando um tipo estivesse a funcionar nos 3,5 megaciclos, a sua transmissão espúria, nesta nos 7, nos 14, 28, não fosse interferir com outras comunicações no vasto espectro. Da mesma maneira, uma transmissão de uma frequência perto dos 28, no caso dos 27 megaciclos, que está consignado à banda do cidadão, uma pequena parte dos 27 megaciclos, essa frequência, esses emissores, se não forem trabalhados com bastante cuidado, vão provocar interferências consideráveis nas frequências acima de harmonicamente relacionadas com outros departamentos que não têm nada a ver com as transmissões. Chama geral 40 metros, arrow 40, 40 metros, arrow 40 metros, chamada geral 40, CT1. Gostaria de falar um pouco, embora rapidamente, da diferença que existe entre o CB e o rádio amador. Tem havido uma certa confusão. Há os que pretendem pôr os dois tipos de indivíduos na mesma categoria, mas há uma diferença considerável. O rádio amador, para já, deve ser, pelo menos, um entusiasta pelas telecomunicações, um entusiasta pelo desenvolvimento técnico da aparelhagem, dos métodos das comunicações, da constituição dos diferentes modelos de antenas, etc., enquanto que o CB não foi feito para isso. O CB originou-se numa forma barata, relativamente barata, de haver uma ajuda a muito curta distância, por exemplo, no campo, entre a moradia de um lavrador e o próprio lavrador, que está a 2 ou 3 quilómetros a trabalhar a terra e que não havia hipótese de montar linhas telefónicas e, por consequência, que tivesse uma forma fácil de entabular conversa, chamada banda de cidadão. Essa banda de cidadão foi-se alargando, começaram a aparecer equipamentos cada vez mais sofisticados e, inclusivamente, como está numa frequência das tais que, quando se reflete, vai apanhar uma distância muito grande, é preciso ter muita atenção que, mesmo trabalhando com 4 ou 5 watts, nestas frequências, as camadas utilizadas em reflexão são as camadas D e F, e quando a onda cai, quando é refletida, vai apanhar muitos milhares de quilómetros. As potências que os CBs estão a utilizar são praticamente as mesmas que os radioamadores na banda dos 28. E, por consequência, deviam ter a obrigação de ter um cuidado muito grande, porque podem não estar a ouvir-se a muita curta distância, digamos a 4 ou 5 ou 10 quilómetros, podem não ter possibilidade de comunicar a 10 quilómetros de distância, mas neste instante estão a atingir países como na Europa, a Itália, etc., e em que eles, inclusive, podem ouvir as nossas conversas e ao perceber aquilo que se está a dizer, inclusivamente, estão a ver o espelho de Portugal. Daí que é preciso, o radioamador é instruído desde o início, faz parte do seu exame,
o conhecimento de que tem que ter um cuidado muito grande com a linguagem, com a forma de falar com as outras pessoas, para nunca utilizar termos que não sejam corretos, que não sejam polidos, não só porque é da ética profissional, do bom português, mas como inclusivamente no caso de estarmos a atingir os países estrangeiros e nós nunca sabemos se estamos lá a chegar, exatamente por causa destas condições do salto, e é natural que, ao estarmos a falar com uma estação que está perto, devemos ter sempre a preocupação de pensar se neste instante não estarão outros bastante longe a ouvir a nossa conversa e estarão a ver que português é esse que está a falar e que linguagem que ele está a utilizar. No caso do CB, como estava a dizer, não foi preciso, não foi estipulado exames. Logicamente que começaram a aparecer pessoas que não tinham nada a ver com interesses científicos, não tinham nada a ver com os conhecimentos ou com a pesquisa da eletrónica e logicamente que venham para o rádio só para falar. E então falam, às 2 por 3, acontecem situações de pânico em que se desconfia do que o outro está a dizer, se é uma anedota, enfim, criam situações muito desagradáveis que colocam os outros todas as pessoas que estão na escuta, numa situação extremamente desagradável de estar a ouvir linguagem que não é de maneira nenhuma aceitável. 5x7, MIQTH in the north of Portugal. My name is Tiago. I spell Tango, India, Alpha, Golf, Oscar. Tango, India, Alpha, Germany, Oscar. Tango, India, Alpha, Golf, Oscar is my name. QTH on the north of Portugal. QTH on north of Portugal. 5 and 7. I'm using 10 watts in this moment. 10 watts. In the window and the airplane into 8 times 21 tonner. Lembra-se de ter visto este pequenino esquema. Uma válvula osciladora, uma válvula amplificadora, o seu circuito de antena, já vamos falar sobre ele. E agora, já pus aqui o aparelho, como vê, há um bocadinho de madeira, um aparelho de medida, um transformador de alimentação, os condensadores de sintonia, os tais condensadores que são necessários para se fazer a ressonância com as bobinas, o valor deles e o valor das bobinas definem a frequência que vai ser sintonizada. Esta secção daqui para cá é a fonte de alimentação. Isto é vulgar, ou isto é um transformador utilizado nos velhos receptores de rádio e, inclusivamente, estes aparelhos de 1940, 50, todos praticamente utilizavam uma fonte de alimentação deste estilo. Tinha uma válvula retificadora para transformar as tensões alternadas numa tensão contínua necessária para atacar a parte da radiofrequência. Aqui podemos ver o cristal, que é este que está aqui. Ali atrás uma válvulazinha pequenina. Esta válvula é a retificadora, como já disse, e esta que está aqui é esta que está aqui. O sinal que vem daqui é aplicado a esta válvula, como se viu pelo esquema. Esta válvula é alimentada através de um circuito que não se pode ver aqui muito bem, que está aqui, chamado um choque, e depois entra neste circuito de sintonia, que é este que está aqui. Este desenho representa condensadores variáveis, este é um condensador variável, este é o outro condensador variável, elementos que são convencionais nos aparelhos de telefonia. Quando se sintoniza a estação, existe exatamente o condensador variável que, ao abrir a capacidade, vai modificar a ressonância do circuito e vai-se desviando a sintonia pela banda toda. Este aparelho de medida está inserido na alimentação desta válvula e, por consequência, quando o circuito for ligado, o aparelho de medida, se tudo estiver correto, deve aparecer com uma leitura que é a corrente de placa da válvula. Agora vamos ver como é posto o circuito a funcionar. Repare que existe uma ligação da placa desta válvula, através desta bobina, através desta resistência, que vem por este fio, que vem por aqui,
E está aqui um pequenino interruptor e a alimentação está aqui. Ou seja, enquanto este interruptor não for ligado, nós não temos alimentação naquela válvula. Assim como não temos alimentação nesta grelha auxiliar desta válvula.